E aí galera, beleza? Eu sou o Rafa de Maio. E se você é novo no canal, por favor, mano, por favor, se inscreve no canal, beleza? Eu sei que é chato pra caramba ficar pedindo isso aí, mas me ajuda bastante, tá? E se você gostar do vídeo, não esquece de dar o like no final. E se você não gostar, dá dislike aí também. O que importa é saber se vocês estão gostando do vídeo ou não, beleza? Bom, hoje eu tô aqui pra contar a história de como que eu vim parar nos Estados Unidos. Tudo começou em 2010. Puta, 8 anos já, 2010. Eu tava no segundo colegial, sempre tinha sonhado em virar jogador de futebol, jogava futebol desde molequinho. Então eu cresci um pouco com uma ideologia de que eu ia virar um jogador de futebol. E quando eu tinha 16 anos, enfim, surgiu a oportunidade de eu fazer uma peneira oficial mesmo, assim, sabe? Não essas peneiras aí de fundo de quintal. Um teste oficial mesmo no Palmeiras, no CT da base do Palmeiras, com os treinadores do Palmeiras, enfim. Tudo oficial, não era nenhum esquema. Eu cheguei lá, treinei por uma semana, aí os caras, não, volta aí. Aí voltei, não, volta aí e tal. Aí continuei voltando, pô, tava, né, os caras estão mandando voltar. Um belo dia depois do treino, o preparador de goleiro chegou assim pra mim, falou, então, a gente gostaria que você fizesse o teste do pulso. Eu falei, que teste do pulso? O que é teste do pulso? Então, é um teste pra gente saber quão alto você vai ficar. Ele examina o seu osso, sei lá, e ele prevê qual a sua altura, assim, mais ou menos, né? Eu falei, tá bom, né? Aí eu fui no hospital, fiz esse teste com a minha mãe, e saiu o resultado, e eu levei lá, e o cara olhou assim. O mais alto que eu ia ficar, a minha altura máxima, seria 1,83 m, que é a altura que eu tenho hoje. Aí ele ficou olhando, falou, Rafa, infelizmente, 1,83 m não é altura de goleiro profissional aqui no Brasil, e sou goleiro, né? Pra quem não sabe, eu jogo no gol. Infelizmente não dá e tal, e puta, cara, aquilo pra mim foi um tiro no peito. Fiquei muito chateado, você imagina, muito chateado. E eu não sabia mais o que fazer, porque assim, eu entendi realmente, 1,83 não é altura de goleiro profissional, no Brasil pelo menos, não é, entendeu? E aquilo me afetou muito, e assim, parece que toda a minha vida, que era voltada para ser jogador profissional, naquele momento, assim, tudo perdeu sentido, né? E eu não sabia o que fazer mais. E eu treinava na época numa academia de goleiros chamada Fechando o Gol, do Zete, não sei se vocês já ouviram falar aí, academia top, lá é muito legal. Assim, eu não tinha mais motivo para continuar treinando lá, porque eu sabia que eu não ia virar mais jogador profissional, né? Mas eu gostava muito de ir lá, gostava dos amigos que eu tinha lá, dos professores e tal, vou continuar treinando, né? E uma noite eu tava lá no treino e o meu pai às vezes ele ia me buscar. E ele chegava assim da metade pro fim do treino, sabe? Eram raros os casos que ele chegava lá no começo do treino e assistia o treino todo. Esse dia em especial, ele chegou lá no começo do treino e assistiu o treino todo. E acabei de treinar, quando eu tava indo pro vestiário me trocar, ele falou assim, escuta, a gente vai conversar no carro, tá? Quando meu pai falava isso, falava, meu Deus, o que eu já fiz de errado, né? Pensava em alguma coisa na escola, mas dessa vez era diferente. No caminho de volta pra casa, ele falou, eu tava conversando com o pai de um dos alunos aqui, e ele me falou dessa empresa que leva jogadores aqui do Brasil pra fazer faculdade nos Estados Unidos, com bolsa. Você se interessaria? Você quer ir pros Estados Unidos? Eu fiquei meio em choque, assim, não sabia o que responder, né? Aí ele falou assim, não precisa responder agora não, dá 2 dias e você me responde, tá? Pensa aí e você me responde depois. Falei, tá bom. Aí eu cheguei em casa aquele dia, puta, coloquei a cabeça no travesseiro, não conseguia dormir, ficava pensando, Estados Unidos, não sabia falar inglês, não sabia nada. E aí coloquei no Google, cara, tipo, faculdade nos Estados Unidos, como que é futebol nos Estados Unidos, comecei a ler um monte de texto, ler um monte de coisa, ver um monte de vídeo, como que era. E eu pensei no dia seguinte na escola, fiquei o dia inteiro pensando. Eu falei, quer saber, meu, eu vou. Eu vou porque se eu não for, eu vou ser o que aqui no Brasil? Porque eu era um mau aluno na escola, sinceramente, eu não era um bom aluno, eu tinha repetido de ano já. Eu tinha consciência de que eu não ia conseguir passar uma faculdade boa, uma faculdade pública no Brasil. Não que faculdade pública sejam as únicas boas, mas se eu ficasse no Brasil era o meu objetivo. Falei, quer saber, eu vou, cara. Aí eu falei com meu pai, pai, eu aceito, eu vou para os Estados Unidos. Aí ele falou, bom, então você vai ter que entrar numa rotina aí que você vai ter que sacrificar muita coisa. Por quê? Porque eu tinha que fazer aula de inglês, eu tinha que continuar treinando, eu tinha que melhorar as notas nas minhas notas na escola. Aquilo realmente deu um estalo assim e, cara, eu mudei a minha vida na época. Eu comecei a me esforçar mais na escola, a tirar notas melhores.
Saía da escola, ia direto pro inglês, saía do inglês, ia direto treinar. E quando eu não ia treinar, eu ia na academia. Então era uma rotina assim, não era uma rotina de um moleque do segundo colegial, entendeu? Era uma rotina um pouco mais pesada, mas que eu tinha total consciência de que era o que eu tinha escolhido pra mim. Então eu não tinha que reclamar de nada. E eu fiquei nessa rotina por 1 ano e meio. Eu tava na metade do segundo colegial quando eu decidi ir pros Estados Unidos. E eu fiquei assim até terminar o colegial, no fim do terceiro colegial. E chegou dezembro, assim, de 2012, que foi quando eu me formei no colégio, e todo mundo aplicando para vestibular, e eu não tinha aplicado para nada, não tinha feito nenhum vestibular, ou seja, eu estava 100% focado em ir para os Estados Unidos. Só que ao mesmo tempo, hoje eu penso, se eu não tivesse conseguido, cara, eu não teria entrado em nenhuma faculdade, eu teria que esperar mais 1 ano para entrar numa faculdade no Brasil. Mas enfim, eu estava focado no meu plano, e aquilo para mim, cara, era a minha vida na época. Aí, um belo dia, eu fui numa reunião nessa empresa, e recebi 2 propostas de faculdade para os Estados Unidos. Uma em North Carolina, aqui na Carolina do Norte, e outra no estado de Indiana, que foi para onde eu fui, Hanover. Aí eu analisei as 2 faculdades, tal, sentei com meus pais, conversei. Não, eu quero ir para Hanover, porque na época eu queria fazer produção musical, e Hanover tinha umas aulas de música e tudo mais. Mas enfim, depois mudei de ideia e esse é o assunto para outro vídeo. Eu recebi essas 2 propostas, só que essas propostas, elas eram baseadas no meu futebol. Não eram baseadas no meu inglês, porque as faculdades, eles olham a gente jogando e falam, não, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse e tal. Só que eles não sabem o nosso nível de inglês, né? E isso é muito importante. Eu tinha que fazer 2 provas. Eu tinha que fazer o TOEFL e eu tinha que fazer o SAT. O TOEFL, ele é uma prova que mede o seu inglês, né? Então eu estava estudando para essa prova há 1 ano e meio já, especificamente para essas 2 provas. E o SAT é como se fosse um Enem americano, vai. É a prova que os próprios americanos fazem. Ou seja, eu ia ter que competir no meu nível de inglês, óbvio, tinha que mostrar meu nível de inglês e tinha que competir com os americanos no SAT, né? Foi a hora que a coisa começou a realmente apertar um pouco. E eu comecei a estudar mais, porque eu já não estava no colégio mais, a partir de 2013. Né? Eu vim pra cá em agosto de 2013, então de janeiro até agosto de 2013, até julho, eu tive aí 6, 7 meses para realmente focar no inglês, porque em julho já estava tudo decidido, né? Então nos 7 primeiros meses de 2013, cara, eu fazia isso full time, eu estudava inglês o dia inteiro e treinava futebol de noite. E aí chegou o dia da prova e, puta, eu tava nervoso pra caramba, mas enfim, fui lá. Eu tinha que tirar, o TOEFL é uma prova que vai de 0 a 120. Eu tinha que tirar 80 para conseguir passar. Na época, pra mim, 80 era uma nota difícil de conseguir. É uma prova que você fala, você escuta, escreve, enfim, ele testa todas as áreas do idioma, né? Aí, puta, eu cheguei lá, fiz a prova, cheguei em casa, tinha que esperar uns 2 dias pra sair o resultado. Saiu o resultado, cliquei, 78. Falei, não acredito, cara. Aí eu mandei e-mail pro pessoal da faculdade, falei, tirei 78 e tal, não tem como vocês aceitarem e tudo mais. Não, tudo bem, a gente aceita 78. Falei, nossa, obrigado, senhor. Aí beleza, o TOEFL fora do caminho. Depois era o SAT que tinha que fazer. Aí o SAT era matemática e inglês. Só que o inglês era muito mais difícil. Os americanos eram testados em inglês naquela prova também. Daí eu fui lá, fiz a prova. Matemática era simples, não era tão difícil não. Então eu consegui compensar um pouco do inglês na matemática. E tirei a nota que eu precisava tirar, beleza. E aí, cara, eu já tinha as 2 provas prontas. E a partir de julho eu assinei todos os documentos e tinha que esperar só 2 meses para vir para cá. Eu vim para cá, para os Estados Unidos, dia 17 de agosto de 2013, às 8h30 da manhã. Inclusive, ó, não sei, não vai dar para ver aí, eu acho, a minha tatuagem aqui, o relógio, tá marcando 8h30 da manhã, que é o horário do meu voo para os Estados Unidos, o meu primeiro voo para os Estados Unidos. A partir daí, a minha vida mudou tanto, mas tanto, que eu penso assim, eu com 18 anos nunca imaginaria o que eu já teria feito com 23 anos. Eu já fui para a Austrália, já morei na Austrália, morei no México, morei em, sei lá, 15 estados nos Estados Unidos, trabalhei na Califórnia, trabalhei na Flórida, sabe, morei em Indiana, enfim, cara, eu já rodei, fiz muita coisa. E se você for parar pra pensar, o que teria acontecido se eu tivesse faltado naquele treino? O que tivesse acontecido se meu pai tivesse pego um trânsito e não tivesse chego pra conversar com o cara e ficar sabendo dessa empresa? Entendeu? Então, essa teoria do caos da vida aí é muito maluca e é isso que faz a vida se da hora. Hoje eu tô aqui, 5 anos depois, praticamente, 4 anos e meio depois, contando essa história e muito orgulhoso do moleque que eu era lá atrás e o homem que eu sou hoje em dia. Demorou?
Brrr. É nóis, molecada. Se vocês curtiram aí a história, se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aí nos comentários se eu não expliquei alguma coisa que vocês querem saber, tá? Curte o vídeo se você gostou e, por favor, mano, se inscreve no canal, velho. É nóis, demorou? Até semana que vem. Fui!